gente vem aqui a essa casa, conversar um pouquinho, refletir sobre os ensinamentos da doutrina, aquilo que a gente já conseguiu entender um pouquinho, a gente divide, porque isso sempre vai ser proveitoso para alguém. E é dessa forma que a gente deve se colocar sempre, como um eterno aprendiz da vida, né? E, no nosso caso, da nossa doutrina espírita e doutrina de Jesus. Bem, se a gente entender o foco da nossa existência corporal, a doutrina nos coloca dois parâmetros a desenvolver sempre a cada existência, né? E quais são eles? O progresso moral e o progresso intelectual. Bem, se o nosso objetivo de vida é nos desenvolver intelectual e moralmente, a gente tem que entender o que é isso, certo? Se a gente não entende, fica difícil a gente traçar objetivos para essa evolução. Então, assim, desenvolvimento intelectual nada mais é do que o aprendizado em si, as ciências, conhecer tudo, né? Ler, adquirir conhecimentos, reflexões, ter consciência sobre você, sobre o mundo. Então isso você vai desenvolvendo intelecto à medida que você vai tomando à frente esses conhecimentos de vida. Tá? Mas o mais difícil mesmo é o moral. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Na questão 629 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? E os Espíritos colocam: a moral é a regra do bem proceder, ou seja, o que permite distinguir entre o bem e o mal. E isso a gente só vai conquistando essa distinção entre o bem e o mal nas experiências das várias vidas que a gente tem, né? Como criança, que só vai aprendendo, levando tombo, né? Ficando de pé de novo e caminhando pela vida. Agora, o que é o bem? O que é o mal? Qual a diferença de um e de outro? Uns têm um discernimento maior em entender isso. Agora, nós ainda somos espíritos imperfeitos, então não temos a total lucidez dessa distinção. A gente está aprendendo. E conforme a gente vai aprendendo, você vai abrindo os horizontes evolutivos para receber mais orientação, mais esclarecimento. Uma coisa desencadeia a outra, tá? Então vamos lá. O bem e o mal no jogo da vida, né? Então vamos lá. Questão 630 do Livro dos Espíritos. Como se pode distinguir o bem e o mal? O que será que os Espíritos definiram para Kardec? Então vamos lá. O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. Olha como vai complicando a coisa. O mal, tudo que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E o que é lei de Deus? O que é essa lei de Deus? Parece fácil. É o amor, é o bem, sim. Mas o que é isso? Né? Inclusive, no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta assim, a lei de Deus é tudo que está, né, de acordo com o amor, então os Espíritos colocam que realmente o amor é parte importante disso, mas é uma das facetas. Tá? Tudo tem que
vivi com amor para estar de acordo com a lei de Deus, mas e esse amor que a gente ainda não conhece na amplitude, como a gente pode dizer que está com amor, não está com amor? Olha como é complicado as coisas. A gente vai filosofando e tem que buscar certas definições para a gente poder ter um entendimento maior sobre isso. Então vamos lá. Se para discernir o bem e o mal eu tenho que entender as leis de Deus, então vamos entender um pouquinho, né? Ou buscar pelo menos alguma compreensão sobre isso. Então, algumas dicas sobre as leis de Deus. Porque para a gente definir as leis de Deus, ainda não temos evolução suficiente, tanto intelectual e moral, para atingir esse conhecimento em sua plenitude. Então, de acordo com as nossas etapas já vencidas, a gente pode pegar algumas dicas que também estão no Livro dos Espíritos, né? Então, ele diz assim, a lei natural, a lei de Deus, é a única verdadeira para a felicidade do homem. Opa! Então está atrelando a felicidade à lei de Deus. Tá? Então, entenda-se, tudo que está de acordo com a lei de Deus traz felicidade. Certo? Lhe indica o que deve ou não fazer. E acrescenta, ele é infeliz somente quando se afasta dela. Então, aí já tem uma dica importante. Quando se fala de felicidade e infelicidade, então assim, se eu estou feliz, entenda-se, né, que eu estou de acordo com a lei divina. Se eu estou infeliz, alguma coisa está me afastando disso, algum ponto da minha vida, alguma relação está contrária a essa lei de Deus. Tá? Vamos continuar. A lei de Deus é perfeita e imutável. Não adianta a gente tentar barganhar com Deus. As suas leis estão aí. Não tem como mudar. E são perfeitas. Certo? Muitas vezes a gente quer se fazer de Deus e mudar algumas coisas que são imutáveis. Né? O velho jeitinho brasileiro de fazer as coisas, muitas vezes a gente é auxiliado pela boa intenção, mas não é por aí. E quando muitas vezes a gente chega numa situação como está o Brasil atualmente, né, que a gente vê tanta coisa fora do lugar, com certeza, contrária à lei de Deus, que parecia que estava dando certo, esquece. Né? As coisas vão indo, antes chega um momento que não, pode parar. Está na hora de mudar tudo. E essa hora chegou, gente. Tá? Aquilo que está sendo exposto realmente é para mexer, para modificar. Vai ser rápido? Não. Muito choro, né? Vai doer muito calo, mas as coisas, elas tendem a essa lei perfeita e imutável. Outra dica. Harmonia, então, lei de Deus. Harmonia que rege o universo material, são as leis físicas, né? Que a nossa ciência procura conhecer, e o universo moral, regras da vida do corpo e da vida da alma. Quando a gente fala em regulamentação moral, onde você tudo tende a essa perfeição, a essa unicidade, tanto materialmente como espiritualmente, nossa, vamos pensar bem, está tudo sempre dentro desse contexto. Então, não há nada que esteja
fora de ordem, que não tenha jeito, que não, tudo está nesse contexto. Se não está trazendo ainda aquela felicidade que a gente espera, que o caminho é longo, mas está nesse contexto. Então, não desanime, não seja pessimista. Nós estamos nesse contexto, a nossa vida está nesse contexto. O meio em que a gente vive está nesse contexto, está tudo sujeito a essa lei divina. E às vezes a gente, né? Cadê essa fé? Quando a fé é cega, realmente, as coisas acabam não fazendo muito sentido, mas quando você reflete e as coisas têm uma coerência, você confia mais nesse Deus, né? Que se manifesta através das suas leis. Não adianta a gente querer personificar um Deus sujeito a vontades, sujeito a personalidade. Deus não é nada disso. Deus não é um ser, como os espíritos disseram, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, gente. Então não é um ser. Os espíritos disseram assim: olha, Deus é um ser, é um Senhor que chegou aqui com a sua varinha de condão, criou. Não, uma inteligência suprema. Então é algo muito maior do que a gente tem capacidade de compreender, e a gente tem que aceitar isso. Ainda não é o momento da gente entender esse Deus, mas já não tentando colocá-lo materialmente, porque ele não é material, como um ser também, você já consegue elevar a tua própria consciência acima da matéria. Isso é importante, tá? E outra coisa, quando a gente fala regras da vida do corpo e da vida da alma, em 3 aspectos, que a própria lei que Jesus colocou para a gente, que ele disse: ama teu Deus e ama a ti, ama teu próximo como a ti mesmo. Não foi isso? E é exatamente isso que os espíritos frisam. Essas regras dizem a respeito do homem com si mesmo. Eu tenho regras comigo mesma. Essas leis estão sujeitas à divindade, a esse senso maior, essa organização maior. Eu comigo mesmo. Você com você mesmo. Você está sujeito às leis. Tá? Por isso que quando a gente fala assim, que tirar a própria vida é um delito muito grave para o espírito, é isso, essa responsabilidade de você com você mesmo. Na lei dos homens, não tem problema. Se você tenta se matar e não consegue, você não é preso. Mas você infringiu a lei divina. Tá? A lei, as leis que te relacionam a Deus, e quando se fala a Deus, se fala ao universo todo, toda a natureza, tudo que está inserido no nosso cosmos, e ao semelhante, que talvez seja o mais nobre, a mais nobre das relações, porque você com você mesmo, você está se sentindo. E a partir do momento que você se abre ao semelhante, você está se inserindo, né, nesse contexto maior. E isso realmente vai te proporcionar uma maior ligação a Deus e toda a sua criação. Olha como uma coisa está sempre relacionada à outra. Tá? Na questão 632, os espíritos, eles dizem o seguinte: o homem, sujeito ao erro como está, não pode se enganar no julgamento do bem e do mal. Não, ele pergunta, desculpa. O homem, sujeito ao erro como está, não pode se enganar no julgamento do bem e do mal e acreditar que faz o bem quando na realidade faz o mal. A gente não tem às vezes essas dúvidas, né? Será que eu estou fazendo bem para o meu filho? Será que eu estou fazendo bem para o meu marido, para
do jeito que eu estou agindo? Será que eu acreditando que eu estou fazendo bem, será que eu realmente estou fazendo bem? Ou estou fazendo mal? Vamos ver o que os Espíritos respondem. Jesus disse: o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. Tudo está aí resumido. Vós não vos enganareis. Então, assim, quando eu transfiro as minhas atitudes, os meus pensamentos em relação ao outro, quando eu transfiro, inverto a situação, né? O que eu gostaria que o outro fizesse se eu estivesse naquela situação. Tá? Aí a gente começa a ter certas, né, luzes de compreensão que acabam nos dando mais confiança naquilo que a gente está fazendo. E muitas vezes as respostas não são fáceis, porque depende do quanto a gente está desprendido das coisas materiais e realmente compreende a vida espiritual. Porque, caramba, quem não quer ser mimado? Quem não quer que a mãe, o pai mime, dê de tudo, dê amor, dê carinho, dê atenção? Todos nós queremos esse mimo. Mas até que ponto isso é o bem? Onde está esse limite do que eu estou realmente fortalecendo ele para ele saber o que é o amor, amparando na educação, na disciplina? E a partir de onde ele tem que andar com as próprias pernas para crescer? Enxergar a vida como é, e não como uma pintura que muitas vezes a gente quer colocar para a criança não sofrer, para o jovem não sofrer, para a família não sofrer. A gente tem que enxergar a realidade e mostrar essa realidade, mas com olhos otimistas e apoiando sempre. Porque a grande diferença está na força que você dá para o outro. Quando ele tem que enfrentar uma dificuldade, mas sabe que pode contar com o teu apoio, faz toda a diferença. Nunca abandone. Nunca. Mas procure entender isso aqui. Se eu usasse drogas, né, o que eu gostaria que a minha mãe fizesse para me ajudar? Difícil, né? Mas a gente consegue algumas respostas quando a gente se transfere para aquela situação. Porque você sabendo o que você precisa de verdade, não é atender só às vontades, você sabe o que você deve fazer para o outro. Jesus deixou bem claro: o que quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós a eles. A gente não vai se enganar se a gente tentar fazer essa transferência e realmente sentir isso. E ele sempre vai trazer o nosso maior exemplo, o nosso símbolo maior a seguir, das coisas que a gente ainda precisa entender. Então ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se eu não entendo as leis divinas, quem é o meu maior exemplo dessas leis? Que disse: eu sou o caminho. Ele não disse: eu sou Deus. Ele disse: eu sou o caminho. É o espírito mais evoluído que já teve na Terra, aquele que compreende melhor essas leis divinas, que a gente ainda está engatinhando para entender. Então, quando a gente se remete a Jesus e pergunta para a gente mesmo: o que ele faria na minha situação? Isso traz a bagagem que você, espírito, já adquiriu em diversas vidas, que não se resume à tua casinha, à tua família. Você já passou por muitas experiências, por muitas dificuldades e já superou muita coisa. Isso está tudo dentro de você. Você conhece muito mais do que tem consciência.
E na hora que você se questiona, aflora essa tua bagagem íntima. E você acha, de verdade, essas respostas. Tem algumas questões no Livro dos Espíritos que elas são assim extremamente importantes para a gente compreender algumas coisas. Kardec pergunta: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Então, se eu vivo de bem com todo mundo, não faço mal a ninguém, isso é suficiente? Não. É preciso fazer o bem. Agora prestem atenção nesse termo que eles usam. No limite das próprias forças. Olha a responsabilidade. No limite das próprias forças. Pois cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Então, não fazer o bem já é o mal. Gente, no limite das próprias forças. E qual é o meu limite? Pergunte para si mesmo. Qual é o meu limite de fazer o bem? Eu estou usando? Gente, não dá para medir. Não dá para medir. Nós somos extremamente acomodados numa situação assim de tá bem, tá lindo. Não se acomode. Teu limite não é esse. Com certeza. E não cabe ninguém julgar o outro. Você poderia estar fazendo. Não, cada um tem o seu momento, cada um tem a sua evolução para entender esse momento de realmente fazer o bem. Outra pergunta. Aquele que não faz o mal, mas aproveita o mal praticado por outro, é culpável no mesmo grau? O que vocês acham? É como se o cometesse. Ao aproveitá-lo, torna-se participante dele. Talvez tivesse recuado diante da ação, então ele não vai lá pôr a mão na sujeira, né? Mas se eu encontrá-la realizada, dela se serve, é porque há a prova e a teria praticado se pudesse ou se tivesse ousado. Então vamos pegar um bom exemplo que a gente tem, né, na mídia atualmente. A gente só ganha licitação se molhar a mão do político, se molhar a mão lá do presidente da companhia. Olha aqui a resposta. Está sendo tão errado quanto aquele que está vendendo a própria licitação. Então, o bem e o mal são absolutos para todos os homens. A lei de Deus é a mesma para todos, mas o mal depende, sobretudo, da vontade que se tenha de fazê-lo. O bem é sempre bem e o mal sempre mal, qualquer que seja a posição do homem. A diferença está no grau da responsabilidade. Quanto mais evoluído um espírito, maior a sua responsabilidade quando ele se inclina ao mal. Se você tem consciência que aquilo é um mal, a sua responsabilidade é enorme. Porque existem sim, né? Se a gente pode chamar de delinquentes, né? Digamos, que não sabem o que estão fazendo. Não sabem que tirar a vida do outro. Não tem consciência sobre a vida do outro. Ainda olha só para si. Ainda é extremamente egoísta, que não consegue enxergar que o outro também tem vida, tem sentimento. Não tem essa compreensão. Mas como? Com certeza. Porque nós, espíritos, nós precisamos de várias experiências para despertar essa consciência
espírita, muitas vezes a gente não consegue entender o sofrimento do outro. Imagina aquele que não tem ainda compreensão nenhuma sobre isso. E uma questão que os espíritos também colocam, eles dizem assim: quando comeis demais, isso vos faz mal. Pois bem, é Deus que vos dá a medida do que vos falta. Quando a ultrapassais, sois punidos. O mesmo se dá com tudo mais. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades. Quando ele a ultrapassa, é punido pelo sofrimento. Se o homem escutasse em todas as coisas essa voz que diz, chega, evitaria a maior parte dos males de que acusa a natureza. Então é assim, Deus castiga? Não. O único que castiga você é você mesmo. Quando você ultrapassa os limites que você já tem consciência de que tinha que já ter dado um basta. Entendeu? Então assim, a culpa é sempre do vizinho, da mãe, do marido, não, a culpa é sua. Se você está sofrendo, a culpa é sua. Seja verdadeiro com você mesmo. Busca lá dentro, você vai entender. Alguma coisa está contrária à lei divina. Senão você estaria em harmonia, estaria tudo bem. Porque quando as coisas estão de acordo com essa lei natural, a harmonia realmente é a tendência natural. E realmente é difícil a gente entender esse limite. É difícil às vezes a gente buscar essas respostas. Mas o grande segredo é a gente entrar para dentro da gente. A gente se sentir. A gente não se sentir esse corpo que é passageiro, é frágil, mas a gente se sentir espíritos que estamos aqui nesse jogo para aprender, para batalhar, para entender melhor o que a gente ainda não consegue. Ninguém aqui vai ser culpado, vai ser cobrado por aquilo que ainda não entende. Você é cobrado de acordo com a medida que te cabe. E a única pessoa que cobra, que tem essa capacidade de cobrar, não é Deus. É você mesmo. Porque as leis divinas estão dentro de você. Quando você usa o teu livre-arbítrio, se ele estiver na natureza íntima espiritual, nas coisas que você já adquiriu, se estiver de acordo com isso, segue adiante, não tenha medo de arriscar, de caminhar, de escolher, vai em frente. Se teu coração diz vai, mas vai com amor, vai com alegria, não vai com insegurança, porque muitas vezes a gente quer que o outro dê a resposta. Eu gostaria de ir lá na casa espírita para os espíritos me dizerem o que eu faço. Se eu fico ainda casada, se eu me separo, como dizem, né? Caso compro uma bicicleta, o que será que eu faço? Não, é verdade, gente. A gente ri, mas tem gente que tem dúvidas, que quando você olha, você fala assim, não é possível. Quem é o outro para entender o teu íntimo espiritual, a tua ligação com Deus, que é única? As respostas estão dentro de você. Decida, acredite e vá em frente. Porque se você não está fazendo mal para ninguém naquilo que você está decidindo, se você está buscando o teu crescimento, se você está tentando um destino, um desfecho diferente, gente, a lei de Deus está de acordo com tudo isso. Mesmo que não dê certo. Só de você ter tentado, você já ganhou experiência. Isso já é válido para você, espírito. Muita gente acha assim, já estou
tento mais nada, não, até o último suspiro. Tente, busque, corra atrás dos teus sonhos, faça por onde realizar as coisas. Una-se a mais gente para que as coisas realmente fluam melhor, porque o nosso pensamento é energia das coisas se realizarem. Onde eu ponho o meu pensamento, eu abro os canais, porque assim como eu estou sujeita às leis divinas, que atuam, né, são essas energias que atuam como uma rede. Se eu dou um passo para cá, posso machucar um, dou um passo para cá, posso machucar o outro. Então eu tenho que estar sempre em equilíbrio com a criação. Eu também sou uma energia atuante nesse contexto. O que eu penso, o que eu sinto faz a diferença, porque atua nessa rede energética. Dá para entender a grandeza disso, gente? Quando às vezes a gente se acha, desculpa a expressão, cocô. Quando a gente está no fundo do poço, ai, ninguém me ama, ai, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Caramba, se você soubesse a carga negativa que você está jogando na atmosfera que te envolve e que vai afetar essa teia, até na tua negatividade, você é alguém, você está fazendo diferença de forma contrária ao que deveria. Então todos nós somos únicos, extremamente importantes para Deus. Somos amados, porque o universo todo se liga, se une. E essas leis realmente, elas estão em todos, em tudo. Então não temos que nos fazer de Deus, mas temos que sujeitar. Muitas vezes, quando alguma coisa não está dando certo, a gente está sentindo que está infeliz, temos que nos sujeitar à vontade de Deus. Por quê? Não sabemos tudo. Não conhecemos a origem de tudo que nos acontece. Porque muita coisa que acontece nessa vida da gente é porque a gente agiu errado nessa vida. A gente fez escolhas erradas para a gente, mas que dá para corrigir. Tudo dá para corrigir, tudo é passageiro. Tá? Mas tem coisas que a gente carrega de atitudes de outras vidas que a gente não tem consciência agora. Quando você tenta e vê que dá errado, tenta, porque a gente tem que tentar, tá? Não adianta o primeiro passo, Deus não quer assim, esquece isso. Tem que tentar. Mas se você foi no teu limite das suas forças e viu que não deu certo, Senhor, que seja feita a vossa vontade. Me ilumina e me ajuda para entender isso e aceitar isso. Que dessa forma a gente está exercitando o controle sobre o nosso orgulho, sobre o nosso egoísmo. Então, quando a gente sujeita à vontade do Pai, isso não significa que é sobre a nossa vontade. A nossa vontade é importante, mas ela não prevalece sobre a vontade do Pai. Que muitas coisas na nossa existência, como a gente está falando desses canais energéticos, são consequências, às vezes, de atitudes da nossa própria sociedade. Tem gente que acha assim, caramba, o que eu estou fazendo nesse Brasil ainda, com tanto problema, tanta dificuldade? Eu sou muito mais evoluído que isso, eu sou uma pessoa do bem, faço bem, devia estar em outro lugar. Não, você está no lugar certo, porque cada um tem papel importante. E quem é você para achar acima do que Deus acha? Acima do que o Criador definiu, te colocou nesse lugar? Isso significa que eu não tenho que tentar ir para outro país? Não é nada disso. Como eu
você tem um livre-arbítrio, faça as suas escolhas, acredite nisso e bola para frente. Se sair dos planos divinos, gente, tem plano B, plano C, plano D, as coisas vão se modificando. A lei é imutável, mas o caminho a percorrer, não. Você pode mudar esse caminho. Para terminar, a gente vai ver uma mensagem do Emmanuel, através do Chico, que está no Pão Nosso, né? Então ele se refere ao trecho de Jesus quando disse: mas quando fores convidado, vai. O nome dessa mensagem é Convite ao Bem. Em todas as épocas, o bem constitui a fonte divina, suscetível de fornecer os valores imortais. Fornecermos valores imortais, perdão. O homem de reflexão terá observado que todo o período infantil é conjunto de apelos ao sublime manancial. O convite sagrado é repetido anos a fio. Vem através dos amorosos pais humanos, dos mentores escolares, da leitura salutar, do sentimento religioso, dos amigos comuns. Então aqui a gente já, pela mensagem do Emmanuel, a gente já entende que a criancinha, ela já vai recebendo toda essa informação do que é o bem, porque a própria convivência e a disciplina que ela vai recebendo está contido nesse bem, tá? Entretanto, raras inteligências atingem a juventude de atenção fixa no chamamento elevado. Quase toda a gente ouve as requisições da natureza inferior, olvidando deveres preciosos. Os apelos, todavia, continuam. Então o jovem continua também recebendo todas essas informações que fazem parte dessa lei divina sobre o que é o bem. Aqui é um livro amigo, revelando a verdade em silêncio. Ali é um companheiro generoso que insiste em favor das realidades luminosas da vida. Então, ajuda vem de todos os cantos. A gente é muito ajudado, a gente não tem noção do quanto a espiritualidade se move para ajudar a gente nesse discernimento do bem e do mal. A rebeldia, porém, ainda mesmo em plena madureza do homem, costuma rir inconscientemente, passando, todavia, em marcha compulsória na direção dos desencantos naturais que lhe impõem mais equilibrados pensamentos. Então assim, deixa pra lá, vamos ajudar ali, deixa pra lá, eu vou ter outra coisa para fazer e tal. E vai indo, vai indo. Chega uma hora, você tropeça, se machuca, epa, o que eu estou fazendo de errado? Aí você é chamado a essas reflexões. Aí você é obrigado a refletir. No Evangelho de Jesus, o convite ao bem reveste-se de claridades eternas. Atendendo, poderemos seguir ao encontro de nosso Pai sem hesitações. Se o clarim cristão já te alcançou os ouvidos, aceita-lhe as clarinadas sem vacilar. Não esperes pelo aguilhão da necessidade. Sob a tormenta é cada vez mais difícil a visão do porto. A maioria dos nossos irmãos na terra caminha para Deus sob o ultimato das dores. Mas não aguardes pelo açoite de sombras, quando podes seguir calmamente pelas estradas claras. Então, gente, a mensagem está aí. O grande segredo está aí. Você não precisa descuidar de você para cuidar dos outros e achar que está fazendo bem. Você tem que cuidar de você, que isso também é um bem. Porém,
Não espere a dor chegar para, através do enfraquecimento, né? Você tentar buscar essa luz. Dê um passo em frente. Haja no amor. A caridade é esse bem que Jesus nos deixou bem claro que devemos seguir. Bem, agradeço a todos, né? Espero que realmente essas reflexões tenham sido proveitosas. Quando a gente vai preparar uma palestra, realmente a gente aprende tanto, né? A gente fala, olha, caramba, olha, eu não tinha entendido ainda assim. Então é quando a gente busca realmente fazer o bem, vem com o desejo realmente de que isso seja proveitoso, a iluminar, às vezes, um amanhecer de alguém, que lembra, olha, se o meu pensamento me favorece, então eu vou